Fala galera, tudo bem? Tá começando mais uma edição do nosso Truckcast, o seu podcast das estradas. Meu nome é João Vitor, sou jornalista e redator da Infotruck, a sua rota da informação. E hoje a gente está recebendo seu Jamir Pereira Ponte, ele que é instrutor de motoristas da Gallery Transportes, uma das grandes transportadoras do país. Seu Jamir, seja muito bem-vindo, é uma honra para nós poder contar contigo. Prazer é todo meu. Prazer é nosso, Jamir, imagina. E, como de costume, a gente sempre lembra que esse episódio tem o oferecimento da Azul de Postos, que é a sua parada de qualidade com tudo que você precisa na estrada. São 5 postos de combustível no Paraná, localizados em Cascavel, Toledo, Candói, Diamante do Norte e Marechal Cândido Rondon. Azul de Postos, a sua melhor parada. E hoje, nessa edição especial do Dia do Caminhoneiro, a gente vai estar aqui com o seu Jamir. Vai contar a sua história, de onde surgiu a ideia de ser caminhoneiro, como que ele enxerga a profissão hoje, quais as principais dificuldades que ele passou nessa jornada. Vamos saber histórias da estrada, se ele tem alguma história para contar para a gente, o que os caminhoneiros passam na estrada de mais interessante, de mais diferente, assim, o que os caminhoneiros passam Brasil afora, como que ele vê as mudanças no setor do transporte, a tecnologia que não tinha antigamente e hoje tem nos caminhões, nas empresas e tudo mais. Então, tudo isso e muito mais você vai conferir aqui agora comigo e com o seu Jamir, nosso motorista e instrutor. Vem com a gente! Olá. Seu Jamir, queria que você se apresentasse para a galera te conhecer um pouco, falasse um pouquinho da sua história e de onde surgiu a ideia de ser caminhoneiro. Olá, sou o Jamir, instrutor da Gallery. Estou hoje com 35 anos de profissão de estrada. E a ideia de surgir para ir para o caminhão veio caindo aos poucos, pouco a pouco, assim. Quando eu me dei por conta, eu já estava na estrada. Então, comecei basicamente assim. Tivemos uma dificuldade no começo, porque como eu não tinha experiência na carreta, as empresas não davam tanta oportunidade como dão hoje. Então, hoje as coisas em relação a esse ramo já facilitou bastante. Tanto é que hoje a maioria das empresas hoje trabalha com escolinhas. Então, por exemplo, a Gallery hoje tem escolinha que é quem dá a oportunidade para quem não tem experiência formar o motorista carreteiro. Lá no começo, assim, quando você começou, o senhor falou que não tinha essa escolinha, como foi a sua primeira oportunidade? Como que você se sentiu ali? Conta pra gente um pouquinho mais detalhes, assim, de como que era ali no começo mesmo da sua trajetória. Assim, no começo foi um pouco difícil porque as estradas não ofereciam tantas condições como oferecem hoje. Até mesmo os lugares onde a gente parava, não havia hotel perto de posto, então a dificuldade para você pernoitar já era grande, então foi bastante dificultoso. Tivemos bastante resistência assim no começo devido a essa dificuldade de paradas assim para você poder descansar à noite. Muitas das vezes o próprio cara que me instruiu trabalhava de dia e à noite eu trabalhava um pouco para descansar. Então, basicamente, a gente quase não parava. Quando parava era pouco tempo, entendeu? Assim, para descansar. Questão de horas. Entendeu? Então, foi um pouco dificultoso por causa disso. E naquela época não se havia tanta restrição assim ao horário de trabalho como tem hoje. Então, foi um pouco dificultoso por causa disso. Sim, hoje em dia a gente tem a lei dos motoristas, né, que restringe um pouco o trabalho do motorista que está ali para que ele tenha o descanso, que ele tenha suas plenas condições ali para estar exercendo a profissão. Então, isso foi uma das coisas que mudou. Você vê que isso veio para melhorar ou dificultou a vida do motorista, Jamir? O que eu vejo hoje? Isso veio como um grande benefício para a classe caminhoneira. Então, isso é um grande benefício hoje para nós motoristas. Então, você tem o teu tempo de jornada, você tem o tempo de horário de descanso, então você consegue flexibilizar bem isso. Então, dá para você descansar bem durante a noite. Assim. Entendi. Não, é perfeito. Que uma boa notícia aí para os caminhoneiros. E, seu Jamir, a gente comentou sobre hoje nessa edição especial aqui do Dia do Caminhoneiro, a gente falar sobre a profissão, né, dos caminhoneiros. E queria que o senhor já tem anos de experiência, queria que o senhor contasse um pouco mais da sua jornada, há quantos anos o senhor tá no ramo, né, no setor do transporte, e o que o senhor enxerga de diferente? O que mudou na profissão dos caminhoneiros lá atrás, quando você começou, e hoje em dia, o que tem de diferença, assim, que o senhor pode falar pra gente? Quais as principais?
Como eu já estou há 35 anos nessa profissão, então, assim, o que dá para observar? Antigamente, os caminhões da época não tinha a tecnologia que tem hoje. Então, hoje, facilitou muito a vida do motorista na estrada. Por exemplo, hoje, quer dizer, antigamente, os veículos não disponibilizavam um freio motor como tem hoje, não se utilizava piloto automático como se usa hoje, que é um recurso que o veículo tem para oferecer para o motorista, que gera conforto, gera tranquilidade, gera economia. Então, a dificuldade de quando eu comecei para hoje, a diferença é muito grande. Então, hoje você tem veículos aí com tecnologia de ponta, que os veículos hoje só faltam falar. Então, tem veículo que você entra numa programação dele no computador do caminhão, você programa ele e praticamente vai trabalhar sozinho. Você vai manter ele na estrada. O caminhão trabalha por você hoje. Daí, quando você faz treinamento para extrair esses recursos que o veículo tem para oferecer, você só tem a ganhar. E é o que a gente aplica hoje, por exemplo, na parte da instrução. Hoje, o que a gente ensina é a pessoa a extrair os recursos que o veículo tem para oferecer. E gera conforto, economia e traz muito benefício para o motorista. Ah, não, com certeza, né? Hoje um veículo tecnológico aí que tá fazendo tudo para você, né, pro motorista. Isso com certeza ajuda tanto na saúde dele, que ele trabalha mais, tem um conforto melhor ali na estrada, quanto de todos ali que estão na via, né? Então é fundamental que essa tecnologia chegue para todo o setor do transporte. E, Jamir, o senhor lembra do primeiro caminhão que você tinha para hoje, assim? O senhor lembra como que era guiar aquele primeiro caminhão que você guiou para guiar um caminhão de hoje? Qual que era qual que é a sensação assim de acompanhar essas mudanças em 35 anos? Nossa, a sensação hoje, assim, em relação aos antigos para agora, é muito grande, viu? Em relação a conforto, a segurança. Antigamente, e como eu expliquei no começo, você não tinha tanto recurso quanto você tem hoje embarcado nesses veículos. Então, a segurança que hoje os veículos trazem para a gente nas vias é muito grande. Por exemplo, para você ter ideia, hoje a gente consegue fazer viagem com esses veículos da atualidade de agora, sem usar freio, até mesmo carregado. Então, usando só os recursos que o caminhão tem para oferecer. Eu tenho dois exemplos para citar para você. Por exemplo, eu vim de Curitiba para Cascavel com um veículo, num Scania Plus, que é retardo, a gente não pisou no freio nenhuma vez sequer de lá até aqui, só usando os recursos que o caminhão tem para oferecer. Então, isso é um caminhão confiável, você pode aplicar o que o caminhão tem para oferecer, que ele vai te dar segurança e conforto. Nossa, e interessante isso, Jamir. Eu queria te perguntar também como a gente não, para quem não tá no dia a dia ali, né, a gente não sabe como que o caminhão, como que o motorista não pisa no freio, o próprio sistema do caminhão freia automático em caso de necessidade, caso de diminuir velocidade, como que funciona esse sistema? Assim, hoje a gente desenvolveu um padrão na empresa que hoje a gente chama padrão Gallery de condução. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com previsibilidade, com antecipação e com segurança. Então, o que vem a ser previsibilidade? Você vai ver que você vai descer uma descida, dependendo da distância da descida, você se programa, você antecipa o freio, você antecipa a redução de marcha e você consegue fazer sem usar o freio emergencial, que é o freio do pé. Então, isso é um recurso que hoje a maioria dos caminhões tem e é o que a gente aplica hoje na empresa. Ensina o motorista a extrair esses recursos que o caminhão tem para oferecer. Com isso, a gente conseguiu baixar bastante o custo de manutenção dos veículos também em questão de freio, de lona de freio, de desgaste de tambor. Então, tudo a gente conseguiu reduzir bastante com relação a isso. Feito, não? E essa direção mais cuidadosa, de ensinar os motoristas a dirigir também, ajuda a reduzir os custos de manutenção, mas também de combustível, né? Que é um principal aí, né? Eu imagino que os números de combustível de vocês, como que estão com essa questão, assim, conseguiu reduzir também em consequência do treinamento? Corretamente. Até o padrão GEL que a gente desenvolve hoje é justamente para a economia de combustível. Então, a gente conseguiu reduzir bastante o consumo de combustível nesses veículos. Tem veículos que entregam um pouco mais, mas aí já é modelo e marca de veículo e também depende um pouco da operação que ele está desenvolvendo. Então, a gente pré-estabelece uma meta de média por operação de veículo.
Basicamente isso que a gente aplica hoje na Geller, treinamento. Entendi. Entendi. Não, é um dos pontos principais. A gente até teve episódios aqui que a gente comentou sobre o treinamento, a importância do treinamento para os motoristas. Então a gente aprendeu bastante também. Então, eu queria te perguntar, Sr. Jamir, a gente tem, o senhor comentou das dificuldades que eram lá no começo, do que mudou durante toda a sua carreira. Eu queria que o senhor falasse hoje, quais desafios você acha que a profissão de caminhoneiro, o senhor como caminhoneiro, quais os principais desafios que o caminhoneiro tem que lidar no Brasil hoje? Seja, o senhor comentou alguns como ponto de parada, quais que outros pontos o senhor pode comentar e por que ele enfrenta esse tipo de desafio no Brasil hoje? A dificuldade que dá para a gente perceber hoje nas vias é o seguinte, por exemplo, hoje tem postos de combustível onde você não é cadastrado, você não pode pernoitar. Você entrou no par do posto, o cara manda você sair porque você não é homologado a ficar. Então, hoje nós na Guerra trabalhamos com rede de postos autorizados. Toda vez que sai a rota do motorista, sobe o link da viagem e no link da viagem já tem os postos autorizados onde ele pode pernoitar. Então, a gente faz a programação da viagem para ele já ir parando nos locais certos, para não ter essa dificuldade. E o que a gente esperava, assim, por exemplo, que o governo prometeu que ia disponibilizar parada para motorista, mas no Paraná, que eu me lembro, não tem nenhuma. Santa Catarina, que agora começou com algumas aí. Ah, sim. Então, isso traz um pouco de dificuldade para a gente que é local para parar, entendeu? Sim, a gente ouve falar dos pontos de parada, né, e descanso que alguns lugares já tem, mas aqui no Paraná, principalmente, com o caso da guerra, ainda não temos esses pontos. Então um desafio aí para os motoristas, né, escolher o melhor lugar para parar e qual posto seria melhor também, né, onde tenha uma infraestrutura melhor, mais segurança, que ele possa tomar um banho, passar a noite ali com mais tranquilidade também, né? Exatamente, é isso que eu estava tentando explicar antes, porque como a gente tem muitos postos autorizados para abastecimento, então a gente se programa nas viagens e prioriza esses postos para não ter dificuldade em parada, entendeu? Até mesmo porque a gente tem horário para rodar, que é das 6 da manhã até as 10 horas da noite, então a gente já se programa na viagem para parar antes, para não ter dificuldade de postos para parada. A gente comentou agora há pouco sobre as tecnologias, o senhor citou algumas tecnologias aí sobre o treinamento auxilia o caminhoneiro também, né? Essas novidades que chegam nos caminhões, que chegam para as empresas. E eu queria que o senhor falasse um pouco mais de como que o senhor vê essas mudanças tecnológicas. Os caminhoneiros têm aderido, têm conseguido estar prontos para isso, para atender, para utilizar essas tecnologias? Eles têm aderido bem, ou tem gente que às vezes não adere tão bem à tecnologia, está acostumado como era antigamente e acaba não aderindo? Como que o senhor vê a entrada da tecnologia no setor do transporte? Essa entrada da tecnologia hoje no setor do transporte, a dificuldade maior que a gente percebe assim é nas pessoas com mais idade, porque hoje elas não conseguem tanto acompanhar a evolução da tecnologia. Então, assim, eles têm um pouquinho de dificuldade, mas quando a gente percebe que eles não conseguem na primeira vez, a gente faz mais treinamento, até deixar ela apta a extrair os recursos que o caminhão tem para oferecer. Então, isso tem trazido para a empresa hoje uma grande vantagem, entendeu? Conseguimos reduzir bastante os custos, igual eu expliquei antes ainda. Sim, sim, não, mas a gente vê que ainda a gente vê alguns estudos que falam que o setor do transporte, os caminhoneiros estão com uma idade mais avançada no Brasil, que às vezes os mais jovens não têm entrado com tanta frequência no ramo de ser caminhoneiro, né? Não tem tido essa vontade de entrar no setor. O senhor saberia explicar por que o segmento está tão envelhecido, vamos falar assim? Por que os mais jovens não querem ser caminhoneiros hoje? O senhor acha que tem algum motivo? Aquele segmento de pai para filho igual tinha uns anos atrás, não tem mais. Então, hoje, assim, a profissão para motorista não é todo mundo que quer, entendeu? Porque, justamente por causa dessas dificuldades do teu dia a dia na estrada. Então, isso aí acaba atrapalhando um pouco a ingressão dessa juventude na condução de veículo grande, de veículo pesado, ou seja, caminhão.
Então, eu acredito que o que tem trazido dificuldade hoje para a ingressão desses jovens tem sido isso. Entendeu? Entendi, perfeito. É, porque antigamente os pais falavam sobre tudo que era bom, né? Os jovens já iam querer seguir o caminho do pai. Hoje em dia, às vezes, por conta das dificuldades, os filhos acabam ficando com esse pezinho atrás, né? Na hora de seguir os passos do pai. E, seu Jamir, agora momento, acho que todo caminhoneiro tem, o senhor tem 35 anos de estrada aí, a gente tem o nosso momento aqui que é o Histórias da Estrada. Queria que o senhor contasse uma história pra gente, algum caso inusitado que você passou, alguma situação que na estrada que você acha diferente, que nunca tinha acontecido, uma história bacana aí na estrada para contar pra galera. Uma história que eu posso contar foi bem no meu começo, quando eu estava adquirindo experiência. Eu trabalhava com veículos já dos mais antigos. Eu vou até citar a marca e o modelo. Um Mercedes 1934, que era o antigão lá. Então, se a temperatura dele subisse muito, aquecia, podia travar um pistão. E foi o que aconteceu comigo. Por falta de experiência na estrada, deixei trancar um pistão desse e fiquei uma semana parado na pátria do posto esperando socorro por causa desse problema, por falta de experiência. Então, hoje, como os veículos mudaram muito, já não tem mais essa dificuldade. Entendeu? Tem veículos hoje que trabalham numa temperatura bem mais alta, então não tem mais essa dificuldade que a gente enfrentou no começo. Em cima, eu imagino como que foi para você passar uma semana parado com um caminhão, onde o senhor estava muito longe de casa, como que foi ficar uma semana assim parado? Realmente, quando aconteceu, eu estava longe de casa. E que nem eu expliquei, eu dei sorte de quebrar quase na frente de um posto. O que o guincho fez foi me levar até o posto e me deixar lá, até chegar o socorro. Aí, no posto, ainda você tem aí recursos, daí que você tem banheiro para tomar banho, você tem restaurante para se alimentar, então, o que me socorreu nessa parte foi isso. Mas o que eu perdi foi uma semana na estrada por pouca experiência. Não, imagina se não tivesse esse posto, o senhor teria feito assim para tivesse parado no meio do nada, ia ter que chamar o guincho, ia ter que deslocar muito mais tempo, né? Imagino que ia ser muito mais dificuldade se não tivesse esse posto bem ao lado ali, né? Isso, a dificuldade ia ser grande, viu? Porque daí, e se bem que na época ainda já tinha hospedagem, então quem me socorreu foi o guincho da rodovia. E o que eles fazem? É tirar você da rodovia, levar num ponto de apoio e deixar você lá. Foi isso que fizeram. Entendi. Não, bacana. Vixe, e serve tudo de experiência, né? A gente sabe que na vida do caminhoneiro, qualquer acontecimento vira uma experiência aí para ele no futuro, né, seu Jamir? Com certeza, com certeza. E tudo isso traz aprendizado para a gente, entendeu? Então, hoje que eu posso falar assim, para esses novatos que estão conhecendo, corram atrás de conhecimento, não fique parado no tempo, porque a cada nova geração de veículo que vem, as tecnologias vêm diferentes. Então, assim, quanto mais conhecimento você adquirir, é algo que você vai levar para o resto da vida, ninguém mais vai tirar isso de você. E isso é em todas as áreas da vida, né, seu Jamir? Tudo é conhecimento, tá? As coisas estão sempre se atualizando e no setor do transporte, para nossos amigos caminhoneiros também não é diferente, né? Tem que estar sempre atualizado, não tem jeito, né? Sempre E, inovando, mano, sempre vem coisa nova e tem que correr atrás do conhecimento. é isso. E, seu Jamir, acho que o senhor até acabou antecipando aqui nosso último tópico, né? A gente já está caminhando para o nosso final, mas a gente sempre pede para os nossos convidados sempre deixar uma dica para quem está começando, pode ser igual o senhor comentou, para os novatos que estão entrando no segmento do transporte, ou para quem tem alguma dúvida de se entra ou não no segmento do transporte, o senhor pode deixar uma dica para a galera aí que está ouvindo a gente? Vou quase repetir o que eu falei antes. Para quem hoje deseja ingressar na área do transporte, principalmente hoje com esses veículos novos que vêm com toda essa tecnologia embarcada, ou seja, ela só vem a nosso favor. Então, quanto mais você conhecer, quanto mais você extrair os recursos que o caminhão tem, e justamente aquela frase que eu falei, tudo que você adquirir de conhecimento hoje, ninguém mais vai tirar isso de você. Então, é algo que você vai levar para o resto da vida.
Mas é isso mesmo, tudo que a gente aprende, a gente leva com a gente pro resto da vida. Então, é importante estar nessa constante atualização. E, galera, a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer a presença do seu Jamir. Seu Jamir, sei que o senhor tem compromisso daqui a pouco e conseguiu tirar um tempinho pra gente, conseguiu, entre uma carga e outra, separar um tempinho para participar aqui com a gente. Então, quero de verdade agradecer o nome do Truckcast, agradecer o senhor e toda a equipe da Gallery pelo tempo disponibilizado e deixar as portas do Truckcast também sempre abertas para vocês, viu? Valeu, obrigadão. Obrigado, seu Jamir. E você, ouvinte, não esqueça, siga a gente nas redes sociais, @TruckcastBR. Estaremos sempre aqui, sempre semanalmente, com muitas novidades sobre o setor do transporte e muito mais. Até a próxima, grande abraço!